Olha, eu tenho o prazer de conversar com dois empresários que estão aqui hoje participando do jantar de comemoração dos 10 anos da Licenser, que são o Marcelino Friso e o Silas Aparecido dos Santos. O Silas, aqui do meu lado, é o presidente da Península Fertilizantes e o Marcelino é consultor nessa área de fertilizantes e também de reflorestamento, é isso? Reflorestamento. Marcelino. E são grandes amigos do Durval Magosso, do Rafael. Bom, você tem uma história com o Durval, com a Licenser, que começou lá no 11 de setembro, né? É verdade. Quando houve o episódio do 11 de setembro, à época o Exército Brasileiro criou uma série de determinações e regulamentações para o setor e nós necessitávamos de uma empresa que atuasse nisso. Foi quando encontramos o Durval e ele se dispôs a fazer esse trabalho e a história toda deu início. A partir do 11 de setembro, o que houve exatamente nessa área O nitrato, ele é um produto usado na agricultura, mas também usado na área de explosivos. Então, ele tem dúbia utilização de acordo com o seu refinamento. E é claro que na área de fertilizantes não há esse problema, mas, mesmo assim, ele se enquadra como um produto controlado pelo Exército Brasileiro e, para isso, necessita atender uma regulamentação específica. E aí, com o 11 de setembro, isso passou a ser mais, a entrada desse produto no Brasil passou a ser mais controlada. Perfeito. Nessa época, o Exército Brasileiro criou uma nova determinação, controlando o produto desde a sua chegada ao Brasil, o desembarque no porto e até a sua utilização final lá no produtor. Então, existe todo um controle de processos, desde a importação, o armazenamento, a utilização, a mistura e, finalmente, a utilização na agricultura. Bom, então isso coincidiu com o início das atividades da licença? Perfeitamente. Então, na época, claro que também houve grande evolução da agricultura brasileira nos últimos anos, os volumes foram sendo maiores, é natural, mas o Brasil passou a ser um grande importador de nitrato de amônia e aí a necessidade de uma empresa específica para cuidar dessas questões específicas do controle desses produtos. Bom, e é uma empresa que, Silas, eu imagino que faz um trabalho, presta um serviço aí importante na área de vocês, que é a área de fertilizantes, que é uma commodity, né? É uma commodity, o nitrato é uma commodity e é controlado pelo Exército. Então, você tem que ter um armazém registrado, uma CR, um registro do Exército, e também você tem que fazer uma licença prévia para importar o nitrato. Isso o Exército acompanha e o Durval e o Rafael com muita competência, eles trabalham nessa área de fazer esse licenciamento. Além do mais, o Durval, eu sou o segundo cliente do Durval aqui no Paraná. E nós incentivamos bastante porque ele morava em São Paulo, participava de uma empresa em São Paulo, só que ficava meio distante e nós precisávamos dele aqui. E ele perguntou para nós um dia: Silas, você acha que tem sentido eu montar uma empresa em Curitiba para atender o pessoal do Paraná? Eu falei, mas faz todo sentido, né? E ele veio e montou a empresa. Além do mais, é meu amigo, é muito chegado, porque eu também sou colecionador de armas, sou atirador e gosto muito da prática de tiro, e para isso também tem que ter um acompanhamento do Exército. E ele faz todo esse trabalho e a gente tem assim uma aproximação muito grande. Ele é um excelente profissional. Então, até na hora do hobby, ele facilita... Exatamente. Na hora do trabalho e na hora do hobby. Ele é um excelente profissional. Bom, mas na área profissional, então, a Licenser faz assim, o que a gente chama popularmente de faz o meio de campo. Ele faz um meio de campo muito bem feito. Ele faz uma assessoria para que tudo aconteça dentro daquilo que o empresário pretende. Chegada na hora certa, liberação na hora certa e aplicação no campo na hora certa, no caso do fertilizante. Porque vocês trabalham com produtos, né, no caso de vocês aí da indústria de fertilizantes, que tem componentes... Explosivos. No caso do nitrato de amônia, é um explosivo que infelizmente foi recentemente usado na Noruega, né, naquele caso, daquele rapaz que explodiu lá um prédio e depois matou várias pessoas. Isso foi um incidente muito grave. Mas o nitrato é um explosivo, então ele tem que ter o controle. Mas também é um fertilizante de alta qualidade e que é usado principalmente na cana-de-açúcar, né? Então ele facilita esse trabalho e acompanha toda a distribuição do trabalho.
A Península, a sua empresa, também está sediada aqui em Curitiba? É a sede aqui em Curitiba, mas nós temos as fábricas em 5 unidades em Paranaguá, em Rio Brilhante, em Rondonópolis, agora em São Luís do Maranhão, no Mapito, e em Goiás. Estamos iniciando agora em Catalão. E a sua atividade é de consultoria, né? Perfeitamente. Então, depois, quando nós instalamos a nossa empresa, nós atuamos com as empresas de fertilizantes, orientando nesse aspecto de legalizações e de importações, de compras, vendas. A gente faz esse trabalho. Importante dizer sobre a Licenser que, quando a gente contrata a Licenser, você passa uma procuração para o Durval ou para o Rafael, uma procuração pessoal. Ele passa efetivamente a representar você diante do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Civil, enfim, é um trabalho de extrema confiança que há e de responsabilidade, é importante dizer isso, entre a empresa que está contratando o serviço, no caso, o misturador de fertilizantes, a Península, a Fertipar, enfim, as outras empresas do setor, e, evidentemente, a prestadora de serviço, no caso, a Licenser. É o que ele falou hoje, né? Que muitas pessoas com as quais ele trabalha, se relaciona, ele conheceu hoje aqui e agradeceu por essas pessoas que até então ele não conhecia terem dado uma procuração pessoal a ele, né? Perfeitamente. E você só faz isso quando você efetivamente tem uma indicação segura de que você pode passar a alguém, por escrito, uma procuração da sua empresa, dos seus negócios, para representar diante do Exército Brasileiro. Sem dúvida. Olha, prazer em conhecê-los, parabéns ao nosso amigo. Assíduo assistente seu, um assíduo telespectador seu. E prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? E parabéns, seu trabalho é muito bom. Muito... Okay, obrigado a você.